Olá, sejam bem-vindos ao Nexo Urbano Podcast, o programa que fala sobre desenvolvimento das cidades, papel do cidadão, como a gente constrói as cidades, né, que é feita por nós, pelas pessoas, e hoje a gente está com um tema que é caro a todos nós e que envolve todas as pessoas. A gente sempre fala que esse programa é pro cidadão, né, para quem faz parte das cidades, quem vive nas cidades, que é sobre a crise institucional. Então, para falar conosco desse tema e abordar diversas questões que envolvem aí nossa Constituição, né, tudo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, os conflitos entre os poderes, a gente traz aqui hoje o professor Cláudio de Mello, promotor de justiça do Estado há mais de 30 anos e também professor de Direito Constitucional da PUC. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio, né? O senhor prefere que chame assim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente aproveite. Vamos, com certeza, não vai faltar assunto. A gente até pediu para estender um pouco mais, que a gente sabe que hoje vai render bastante, né? E comigo também aqui na mesa, né, os apresentadores, o Pedro, meu lado, e a Emília. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom, Manu? E a gente vai começar falando um pouco, procurando entender um pouco mais a teu respeito, né, Cláudio? Contextualizar um pouco para as pessoas. Cláudio, qual é a tua formação, né? Qual é a área que tu está atuando agora exatamente? Conta um pouco para nós, assim, tua trajetória no direito. Eu sou formado pela PUC e a minha vida profissional é dividida em duas dimensões. A dimensão propriamente, digamos, prática, que é a carreira de promotor de justiça, que eu comecei em 1993, então, portanto, eu tenho 31 anos de carreira. Eu trabalhei ao longo desse período em 3 cidades apenas. Eu começo a minha carreira em Encantado, na década de 90, depois eu vou para a minha cidade natal, que é Uruguaiana, e finalmente venho para Porto Alegre. E na vida universitária, eu sou professor desde 1998, a vida inteira lecionando basicamente Direito Constitucional. Eu tenho, obviamente, outros interesses intelectuais, mas o eixo da minha vida acadêmica sempre foi Direito Constitucional. Eu sou mestre pela PUC em Direito Constitucional e doutor em Filosofia do Direito pela UX. Então, o senhor estava dizendo que o senhor é bastante... Senhor não, lembra? Senhor não, mas Cláudio. O senhor é um otimista da Constituição, né? Assim, digamos assim, né? Uhum. O senhor acredita, né, que a Constituição ela é realmente o ponto central aí que rege o Estado e acredita no poder que ele tem, digamos assim, referente à sociedade. Uhum. As constituições, Manuela, elas surgem no finalzinho do século XVIII dentro de um movimento histórico de tentativa de sujeição do poder político ao direito, que é uma novidade. Mesmo quando a gente estuda civilizações que foram bem-sucedidas na estabilização da vida política, como, por exemplo, a Grécia ateniense ou a República Romana, e até mesmo o Império, não se havia tentado submeter a política ao direito. O poder, o mando sobre as sociedades, qualquer que tenha sido a forma de organização das sociedades, porque é preciso lembrar a forma com a qual a gente vive hoje, que é o Estado-nação, esse território bem delimitado, com um único governo que manda em toda a população, é uma forma muito recente, inicia mais ou menos em torno do século XVI. E, afinal de contas, dominou o planeta. Todo o território do planeta Terra hoje é dividido entre estados-nação. E a experiência inicial foi de governos autoritários, as chamadas monarquias absolutistas ou regimes despóticos, mais no Oriente. Isso é muito bem escrito pelo Montesquieu no Espírito das Leis. E só muito tardiamente é que a gente ensaia submeter o poder político ao direito. Isso é uma reivindicação típica do iluminismo, a racionalização do poder, uma substituição do poder legitimado pela tradição ou pela religião, por exemplo, né? Pela legitimação racional do poder. E as constituições foram a lei, um tipo muito específico de lei, utilizada para organizar juridicamente o poder político, com o propósito de limitá-lo. E eu acho que, nesse sentido, é uma experiência muito bem-sucedida, onde ela conseguiu ser bem-sucedida. E ela tem uma trajetória. A gente tem fases diferentes do constitucionalismo, sendo que a mais global delas se dá depois da Segunda Guerra Mundial, em que a aposta é o espanto, o assombro com o fracasso civilizacional do nazismo e do fascismo,
leva a uma tentativa de globalização de um modelo que, a rigor, era um modelo anglo-americano, né, de sujeição do poder político às constituições. Então, a minha visão é que é um modelo de organização política das sociedades não só muito bem sucedido, como sem rival. Não há nenhum que eu considere... Todas as organizações políticas são defeituosas. A minha, fazendo uma espécie de, né, de parodiando o Churchill aqui, eu acho que a democracia constitucional é o menos pior de todos os regimes que a gente já viveu. Perfeito. Sim. Pedro. Eu queria já, desde logo, falar para o pessoal que está nos assistindo que essa conversa de hoje ela é muito embasada também numa obra, na obra mais recente do professor Cláudio, que é Estado, Poderes e Jurisdição Constitucional, é um livro que está aqui na minha mão, que eu ainda não tive o prazer de ler todo ele, mas eu já li boa parte e me surpreendi assim, com o nível de até de criticidade em relação ao modelo que a gente tem. E dentro do recorte que a gente gostaria de explorar mais, a gente queria falar bastante sobre a função do Supremo Tribunal Federal, né? E a crise que atinge essa instituição, essa agência, né, hoje. O Supremo, assim, quando eu fiz um mestrado em Direito nos anos de 2018 e 2019. Na época o senhor até palestrou na aula do professor Francisco José Borges Mota. Então, eu lembro o grande tema assim que circundou aquele mestrado foi o ativismo judicial, né? Se falava muito sobre o STF estar legislando. Existe justificativa para a criação do direito por decisões do STF? Não existe. Se estudou aquele texto do Barroso, né, que ele fala que o Supremo deve desempenhar uma função de iluminista do direito, né, de guiar a sociedade. Se discutia muito se aquilo era legítimo ou não, se é uma justificativa válida ou não. E a discussão toda, ela parecia muito adequada, assim, porque a gente estava usando principalmente como exemplos decisões em que o STF, entre aspas, legislou, né, nem tão entre aspas assim, e esses exemplos eram o aborto de fetos anencéfalos, Casamento entre pessoas. Casamento homoafetivo, né? Eram os grandes exemplos da época. Então a gente está falando de exemplos em que o STF ele possivelmente invade a competência do legislativo, mas para ampliar direitos, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora, me parece que o STF deu um passo além. O STF ele não está apenas legislando, mas ele está intervindo na democracia, só que agora para restringir direitos. E aí, citando especificamente, para mim, é o direito à liberdade de expressão, e o caso é a derrubada do Twitter. Então, eu queria saber se existe uma justificativa dentro de tudo que se pode estudar em teoria da Constituição para esse agir do STF. São muitas questões dentro da sua pergunta. Sim. Eu vou começar a responder, e se for possível a gente segmentar e tu me lembrar, Pedro, né? Dentro da resposta, porque é uma resposta complexa de dar, e eu não quero esquecer de falar sobre a questão de liberdade de expressão, ainda que partindo especificamente da questão da derrubada do Twitter, né? Do X. Para a gente entender, desde que o constitucionalismo surge, a primeira Constituição escrita é de 1787. Então, a gente dizer que o parto do constitucionalismo é a Constituição norte-americana, mas a velocidade de propagação das constituições também é impressionante. Você vê que o Brasil se torna independente em 1822, mais ou menos 30 anos depois da Constituição norte-americana. A Constituição norte-americana é de 1787, mas ela só entra em vigor em 1789, quando o nono dos 13 estados ratifica a Constituição, que era o que estava previsto no Pacto da Filadélfia. Então, a Constituição Brasileira de 1824, ela surge, que está comemorando agora 200 anos, muito pouco tempo depois da primeira experiência, para a gente entender a velocidade de propagação deste modelo de organização do poder político, que é, como eu disse, né, um modelo novo, que é a sujeição do poder político ao direito. A história, basta vocês verem o comportamento do Nicolás Maduro nesse momento, né? Qual
qual é a relevância que ele dá para o direito ou para as instituições judiciárias como instâncias de controle e limitação do poder político dele. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Essa é a trajetória pré-constitucional. Tá? E o Brasil traz esse modelo já em 1824 para a gente entender a velocidade de propagação. Mas os norte-americanos, eles percebem que a garantia da Constituição, a capacidade da Constituição se impor para poderes políticos, o legislativo com toda a sua legitimação democrática, porque é composto de pessoas eleitas diretamente pela população, e o executivo que pode usar a força militar, por exemplo, né? Dependia da atribuição de um poder a alguma instância não política do respeito à Constituição, e isso é feito muito rapidamente. É feito em 1803, quando surge o controle judicial de constitucionalidade. E essa ideia ela vai ficar limitada nos Estados Unidos durante todo o século XIX. Mesmo países que previram o controle judicial de constitucionalidade no século XIX, como foi a Suíça, como foi o caso do Brasil, inclusive, e outros países da América Latina, não usaram. A expansão do controle judicial de constitucionalidade, ou seja, da atribuição dessa função para o Poder Judiciário, de anular leis do Legislativo e atos do Poder Executivo, vai acontecer ao longo do século XX, mas é uma marca registrada dos pactos políticos de depois da Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses países vão testemunhar uma ascensão do Poder Judiciário, e muito especialmente dos tribunais de cúpula, sejam Supremas Cortes, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, do México, da Argentina, sejam cortes constitucionais, que é o modelo europeu. Então, acho que preciso primeiro entender que esse empoderamento dos tribunais, que a gente testemunha no Brasil nas últimas décadas, ele é um fenômeno internacional que está dentro do processo de expansão de um modelo de organização jurídica do poder político. No pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, acho que o poder que sai em desprestígio é o legislativo, né? Muito por causa daquela história. O nazismo estava na lei. Tudo que foi feito pelos estados fascistas e nazistas foi legalmente amparado. Então, o neoconstitucionalismo ele surge daí, né? A gente precisa fazer uma advertência, assim. Toda vez que a gente pensa em democracia, a gente precisa fazer uma advertência que eu acho que é útil para os ouvintes e espectadores, né? A democracia é um regime do século XX. É um regime que surge de verdade, que se globaliza depois da Segunda Guerra Mundial. Se a gente lê livros do final do século XVIII, início do século XIX, a democracia era considerada um regime absolutamente fracassado, abandonado no passado, que tinha como referência a experiência ateniense, que tinha dado errado. Eu preciso lembrar, por exemplo, que o Platão escreve a República, escreve a sua obra, de certa forma, como uma reação ao fracasso da democracia ateniense. Tá? A República, que é um estado ideal, utópico, não tem absolutamente nada de democrático. Né? E a democracia era considerada um dos regimes mais degenerados capazes de serem criados. Mas há uma mudança que acaba acontecendo, especialmente dentro dos Estados Unidos, pela forma de colonização dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, que é a entrada no jogo político da ideia de igualdade de todos, que acaba, digamos assim, deslegitimando todos os governos, todas as formas de governo que atribuíam o poder político a um rei, ou uma nobreza, ou a um clero, por exemplo. Então, isso vai se dar muito lentamente. Assim, um autor que merece muito ser estudado, que é o Alexis de Tocqueville, um francês, ele vai dizer isso nos seus livros da Democracia da América, que a igualdade havia chegado, vaticina isso, né? Uma espécie de profecia, né? A democracia será o regime do mundo inteiro, porque não há como frear a ascensão da igualdade, da percepção de que não há uma desigualdade intrínseca, histórica, tradicional, legitimada por exemplo, uma religião. E isso só vai se realizar efetivamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas não há nenhum regime democrático que não tenha sido concebido
inserindo dentro da ideia de origem popular do poder com limitação do poder. Não há nenhuma diferença fundamental entre ter medo de um tirano autocrata e ter medo de uma maioria tirânica. Um regime democrático pode ser tão tirânico quanto uma maioria. Essa é a advertência mais importante que o Tocqueville fez. E eu acho que daí a gente precisa entender como é que a gente controla o risco de tirania da maioria. A aposta das sociedades ocidentais foi dar esse poder a uma instituição não política. Será que foi, Pedro, assim, será que foi o legislativo o poder que sai mais arranhado? Bom, os regimes autoritários que nós conhecemos, os mais importantes, são regimes de poder executivo. Se a gente pensar no totalitarismo soviético, no totalitarismo nazista, no fascismo italiano, no fascismo do general Franco na Espanha, ou do Salazar em Portugal, ou do Getúlio Vargas no Brasil, são regimes autoritários de poder executivo. O fracasso do poder legislativo foi a incapacidade dele conter. Mas aí é um pouco o que a gente disse, né? Como conter a força? Como conter quem tem controle das Forças Armadas, né? Os fatores reais de poder. Né? E eu acho que sim, é um arranjo. Toda vez que eu penso sobre isso, já há mais, 35, 40 anos, eu percebo como essa estrutura da democracia constitucional ela é de cristal. Frágil. Eu costumo dizer que uma das frases mais interessantes do ponto de vista da raiz do funcionamento, da dificuldade de funcionamento de uma democracia constitucional foi dita pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quando ele disse que um cabo e um sargento são suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal. E, de fato, são. Porque a gente não consegue imaginar a ministra Carmen Lúcia resistindo a um cabo e um sargento com um fuzil. O que é impressionante é que eles não fecham. O problema é que não foi dito. O impressionante, o assombroso é o que não foi dito. É que como sociedades passaram a aceitar que o direito a essa instituição tão frágil e as suas instituições características, como, por exemplo, tribunais, sejam capazes de conter o que foi sempre a natureza humana, né? A imposição da vontade de quem governa, superando todos os limites, sobretudo os jurídicos, né? Então, eu acho que o grande derrotado, a grande suspeita da Segunda Guerra Mundial é a força, né? É a capacidade de imposição e de destruição. O totalitarismo ele é um regime diferente na história da experiência política por causa da letalidade. A gente está falando de 55 milhões de mortos pela Alemanha nazista, 6 milhões de judeus, e a União Soviética a gente está falando alguma coisa na casa dos 20 milhões de pessoas, no mínimo, né? Então, o grau de letalidade, de massa, é espantoso. Então, faz sentido que a gente repensasse a civilização humana depois da Segunda Guerra Mundial. Mas isso responde só uma parte. Eu vou voltar agora, né? Vamos chegar em 88. Eu vou voltar à pergunta do Pedro ali. O senhor falou na ascensão do poder dos tribunais, né? Como um fenômeno internacional. Mas eu queria entender por que a gente vê, e se isso é real, né, no Brasil, se é de fato isso que tem acontecido. O que acontece, Manu? A gente tem no Brasil um diferencial, tá? Que é o desenho do Supremo Tribunal Federal, de 88. O Supremo Tribunal Federal, antes de 88, a gente não vai ver nenhum tipo de desconforto para o Supremo, que era a rigor. Existe um livro final da década de 60, que o título é O Supremo, esse estranho e desconhecido. O Supremo Tribunal Federal, ele não foi um tribunal capaz de oferecer resistência aos vários regimes autoritários. Preciso lembrar que o Brasil foi uma ditadura militar. A monarquia cai por um golpe militar. Nós temos 5 anos de regime de ditadura militar, de 1889 a 1894. O Brasil vai formar um regime oligárquico, com uma composição de interesses dos diferentes estados, principalmente do governo Campos Salles, em 1898, até a queda do regime com o golpe de 1930. E de 30 a 45 a gente vai ter regimes diferentes, mas não vamos ter propriamente uma democracia, até que em 37 Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, nele mesmo, e implanta uma ditadura que vai durar até 45. E em 64 a gente vai voltar a ter um regime ditatorial.
que vai durar 21 anos. Então, entre 1889 e 1998, o Brasil teve 1/3 do seu período vivendo sob regimes autoritários. Uhum. E a gente não vai encontrar o Supremo Tribunal Federal como oferecendo resistência em nenhum momento, a não ser resistências episódicas. Então, era um tribunal que, de certa maneira, não assustava em 88, tá? Mas, por outro lado, ele é uma aposta daquela geração que faz a Constituição. Preciso lembrar, assim, a Assembleia Constituinte de 1988, ele é o mais importante movimento democrático da história brasileira. A gente estima que entre 7 e 9 milhões de pessoas circularam dentro do Congresso Nacional de fevereiro de 87 até outubro de 88. E as lideranças que participaram daquele pacto político de reconstrução do país apostaram num sistema de justiça de modo geral. Eu diria, por exemplo, que as duas instituições mais empoderadas na comparação com os regimes anteriores foram o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público. Há uma grande aposta nessas duas instituições. Só que o desenho institucional do Supremo Tribunal Federal foi imprudente. Porque o que se esperava é que o Supremo fosse uma corte constitucional, cuja principal função seria controlar a constitucionalidade das leis e dos atos do Executivo. Só que, junto com isso, se tomou uma decisão muito perigosa, que foi atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência penal. E isto não existe no mundo. Uma corte constitucional não tem competência penal, a não ser para julgar presidente da República, por exemplo. Tá? E a competência ela foi muito ampliada, porque atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar os crimes de todos os deputados federais, de todos os senadores, dos ministros de Estado. Claro que eu imagino que lá em 88 ninguém supunha que tantos deputados e senadores seriam investigados por crime. Então, a partir do mensalão, o Supremo acaba se tornando um grande protagonista penal. Tá? E daí ele vai ter um processo de desgaste, porque ele não tem condições institucionais de ser uma corte penal, porque ele vai estar julgando políticos, portanto, ele vai estar sempre participando do jogo político duro, tá? Porque o processo penal é complexo, efetivamente, tá? E porque, bom, além de tudo isso, a gente teve nessa trajetória, digamos, do mensalão para cá, eu preciso dizer, eu acompanhei vários julgamentos do mensalão no próprio Supremo Tribunal Federal, na época trabalhava na Procuradoria de Recursos aos Tribunais Superiores. Então eu vi como como o Supremo Tribunal Federal passou a ser muito poderoso dentro de Brasília, e aí finalmente nós vamos ter nos últimos anos, no governo Jair Bolsonaro, nós vamos ter efetivamente ataque público à Constituição. Tá? E aí nós vamos ter, lamentavelmente, esse inquérito que envolve o inquérito das fake news, que vai mudar e vai tornar muito dramático o cenário. A gente pode falar um pouco, porque eu acho que é uma questão, mas aí eu deixo vocês à vontade. Não, eu acho que é o centro. Assim. Eu tenho uma hipótese que, em determinado momento, lendo o livro, ela quase se confirma, mas a gente entra numa bifurcação ali, o meu raciocínio vai para um lado, o teu raciocínio exposto no livro vai para outro. Mas a minha hipótese é a seguinte: a balança de poder desequilibrou e pendeu para o Supremo. Para mim, o Judiciário, mas especificamente a instituição Suprema, é o poder mais forte do Brasil hoje. E a minha hipótese do porquê que isso aconteceu reside no foro por prerrogativo de função, foro privilegiado. Isso, tu chega a mencionar isso no livro, né, como um problemaço da nossa democracia, da nossa Constituição. Mas a causa que eu penso, assim, que não está mencionado, é que o Legislativo, por ter, aliás, o Senado especificamente, que é quem tem competência constitucional para, em tese, controlar ali o STF, ele tem muita gente que responde a processos que tem como juiz natural o Supremo. Então, por uma ameaça de retaliação, o Senado não faz nada. Então, o Senado, que seria o poder constitucionalmente legitimado para exercer esse controle, acaba neutralizado. Do outro lado, a gente vai para o governo Bolsonaro, o Bolsonaro começa a
desferir ataques de fato à ordem democrática, né? Ameaçar, pelo menos, é logo neutralizado naquele famoso acordão lá com o Toffoli, que daí bota o Aras na PGR, coloca o Cássio Nunes no STF, e a partir dali o Supremo se consolida como o poder mais forte. Cria esse inquérito das fake news, e aí eu quero muito saber qual é a tua posição em relação ao inquérito, porque eu não consigo ver ele de outra forma, não como uma completa aberração. E a partir dali ele avança. Só que a gente pensava que isso ia cessar no momento em que a ameaça à democracia também parasse, né? Com a destituição daquele governo e a eleição de outro. Mas continuou até o ponto que a gente chegou na semana passada a ter uma rede social, né, uma plataforma que 25 milhões de brasileiros usam, derrubada por alguém que não recebeu nenhum voto. Então, e eu acho que a sociedade, como as instituições perderam a capacidade de exercer esse controle só poderia ser exercido diretamente pelo povo através de manifestações. Também não parece que vai acontecer, e parece que esse poder, então, ele vai cada vez se concentrar mais de modo a criar um cenário que praticamente não tem paralelo no mundo atualmente, né? Eu acho que não tem uma outra experiência atual de um judiciário tão protagonista e fortalecido e indo para cima de garantias, inclusive individuais, e aqui também tem um outro ponto, né, que sobre o direito sobre a liberdade de expressão em si. Muita gente pode argumentar, não, mas não está limitando a liberdade de expressão, tu continua com a tua liberdade de expressão, tu está aqui no podcast falando. Ele limitou uma plataforma. Só que eu vejo o X/Twitter como a plataforma mais vocacionada por exercício da liberdade de expressão. Porque ele é, há muitos anos, fonte primária de informação, né? O Biden anunciou a renúncia por ali. É um canal que os próprios jornalistas colhem informação para depois repercutir nos seus veículos e é, portanto, uma fonte, né, que a gente pode conferir a adequação, né, das notícias que nos são passadas. Vamos ver se ele diz, se a autoridade política que usa o Twitter realmente falou aquilo. Então é uma ferramenta muito poderosa para o exercício da democracia que o Supremo simplesmente nos tirou agora. Tem um ponto de vista que eu não tinha ouvido alguém falar também. Eu não sei, vou ser bem honesta, eu não lembro exatamente quem foi, mas essa limitação do uso do Twitter/X, né? Eu costumo chamar de Twitter ainda. O Elon Musk só complicou as coisas. Não precisava. O Twitter eu particularmente acho um nome melhor, mas enfim. Que é uma limitação a um direito também de propriedade autoral, né? Porque as pessoas tinham suas contas no Twitter ali, e ali tinham as suas informações, e, enfim, e muitos construíram nome, carreira com base num posicionamento, enfim, dentro do Twitter, e agora sumiu. Se a gente considerar que a gente vive numa sociedade que sempre se fala, né, economia pós-industrial, sociedade da informação, em que muitas pessoas constroem o seu ganha-pão através da atividade que exercem nas redes, de fato, deve ter cerceado a renda de muita gente, né? Sim. Bom, lá, tem dois temas diferentes, né? A questão dos direitos. Primeira afirmação tua, que é uma afirmação importante, se o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais poderoso ou não, e a questão da liberdade de expressão. A questão do Supremo Tribunal Federal a gente pode analisar por dois ângulos, tá? A gente tem uma crise surpreendente das democracias nos últimos 14 anos. Digamos que 2010, que é a chegada do Viktor Orbán ao poder na Hungria, pudesse servir de marco no processo de erosão das instituições democráticas e mesmo da credibilidade da democracia. Tá? Se a gente prestar atenção, não é só um problema de erosão das instituições e da democracia, inclusive a própria confiança popular na democracia. Sim. Acho que o Brasil foi um laboratório para a gente entender esse processo por conta do número de brasileiros que se manifestou publicamente, continua se manifestando publicamente a favor de uma intervenção militar que é sempre, por definição, um golpe de Estado. Sim. Tá? Então, eu acho que se a gente marca essa trajetória de 2010 para cá, a gente tem vários exemplos de regimes que eram democráticos e que se deixaram de ser democráticos ou se converteram em democracias chamadas iliberais.
E em nenhum desses regimes, talvez a gente pudesse hoje analisar com um pouco mais de cuidado o caso israelense, mas a guerra com Hamas acabou nos confundindo um pouquinho, tá? Porque a gente vinha em Israel por alguma coisa desta ordem, ou seja, uma Suprema Corte em confronto com um líder de extrema-direita. Nós vamos pegar o caso de 2010 para cá, tá? A gente teve vários regimes em que a gente teve, que eram democráticos e foram se convertendo em regimes autoritários, ponto, né? Ou ponto e vírgula, ou em democracias liberais. É importante falar em democracias liberais porque esse é o discurso do Viktor Orbán, que tanto é um líder desse movimento de democracias, de erosão das democracias, que foi citado no debate dessa semana pelo ex-presidente Donald Trump como uma referência pessoal dele. Tá? Então, esse processo de erosão não contou com uma capacidade de resistência das instituições constitucionais em nenhum país do mundo. Talvez a gente pudesse citar os Estados Unidos, mas assim, a Suprema Corte norte-americana é uma Suprema Corte hoje partidária. Né? Mesmo lá foi um pouquinho emparelhado. Então, o Supremo Tribunal Federal foi o único tribunal, e a gente pode dizer, a única instituição constitucional, que no caso foi um tribunal, que conseguiu evitar um golpe de Estado ou uma escalada do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. É o único tribunal que tem esse nome. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro foi o único que foi capaz, em primeiro lugar, de se preservar, de não ser cooptado, de não ser anulado, aniquilado. Tá? Ele não foi. Um tribunal que continua. E ele conseguiu resistir. Mas ele consegue resistir sacrificando o sistema. Ele cruza a linha para fazer essa resistência. Em que sentido? O inquérito ilegal das fake news. Não, assim, por isso que a gente, infelizmente, assim, eu peço um pouco de paciência, porque eu sou bem analítico, assim, sabe? Vai chegar lá. Eu acho que o que acontece é que, digamos assim, se era possível que acontecesse um golpe de Estado, se a gente efetivamente correu esse risco, que poderia ser um golpe de Estado, né? Pois eu não vejo isso como fato dado também. Eu acho que existe uma divergência se mesmo sem a atuação do Supremo Tribunal Federal isso teria acontecido. Eu acho que... o que poderia ter sido um golpe de Estado? A gente não... O fato não aconteceu. Então, sempre a gente vai estar falando sempre uma argumentação contrafática, né? Como o fato não aconteceu, o golpe de Estado poderia ter implicado em o derrotado não entregar o poder, as Forças Armadas tomarem o poder... O apoio popular, que sempre é necessário num golpe, também não ser tão grande quanto se esperava, a resistência da população em si também se fazer presente. Né? Sim, Porque, assim, quando se fala em 8 de janeiro, bem da verdade, a gente sabe que eram uns aposentados que estavam lá, né? Mas é o fato... Vamos lá, mas antes de 8 de janeiro, de qualquer maneira, se a gente pega a trajetória a própria trajetória da democracia brasileira, né, de 88 para cá, seja que fatos importantes que a gente teve, né? A gente teve a assunção, em 1993, de um presidente da República que havia sido cassado pelo regime militar e que era uma grande liderança intelectual do que a gente poderia chamar de pensamento socialista brasileiro na década de 60, 70, embora fosse um social-democrata. Ele assume o governo por 8 anos, faz um governo muito importante para a história porque consolida a democracia no Brasil. E transfere o poder por eleição a um operário, um pobre nordestino. Né? Na história brasileira, é a primeira vez que um pobre assume o poder. Esse governante termina o seu mandato transferindo o poder para uma mulher. Né? Então, a gente tem uma experiência de 88 para cá em que em nenhum momento houve qualquer discurso barulho né, de crise institucional ou de crise democrática. Como, aliás, a gente pode dizer o que... Para mim, o marco é 2013. A partir de 2013, para mim, o Brasil está permanentemente em crise. Eu acho que sim, mas de qualquer maneira, para voltar um pouquinho atrás, eu acho que independentemente de a gente analisar com mais cuidado, foi a primeira vez em que se colocou em xeque o processo eleitoral, as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral,
se invocou a possibilidade de uma volta dos militares à política no Brasil, de um governo militar, de um governo respaldado pelos militares, de uma não entrega disso. Pela primeira vez que isso aconteceu. Isso faz parte da história política brasileira. Preciso lembrar que de 1945, quando os militares derrubam Getúlio Vargas, até 1964, quando eles derrubam João Goulart, se tentou dar um golpe de Estado em 54, não se deu porque o Getúlio Vargas se suicidou. Se tentou dar um golpe de Estado em 55, não se deu porque o Marechal Henrique Teixeira Lott impediu. Se tentou um golpe em 61, não se deu porque o Juvenal Brizola liderou a campanha pela ilegalidade. Então, o regime supostamente democrático entre 46 e 64 é um regime com muitas tensões, é um regime de instabilidade política. E entre 88, e a gente pode voltar, entre 85 e 2018, a gente não vai ter a democracia em xeque no Brasil. A gente pode ter instabilidades novas. Eu concordo contigo que 2013 é um momento importante. Então, eu acho que é preciso estar atento para essa parte, eu diria assim, virtuosa do papel do Supremo Tribunal Federal, que foi ter a capacidade de colocar limites numa iniciativa que era, do meu ponto de vista, golpista. Outra coisa é como ele faz e se ele não se excedeu. Exato. Porque, para mim, ele evita um atentado à democracia atentando contra a democracia. Entendeu? Mas em que sentido atentando com a democracia, para a gente ser mais conceitual? Vamos lá. Tem duas críticas que tu faz à formatação do Supremo aqui nesse livro. Acho que duas que eu identifiquei, não sei se tem mais. Mas duas, assim, uma, não é uma corte no modelo kelseniano, né? É uma corte que ocupa o vértice, a cúpula do Poder Judiciário e deveria ser separado, deveria ter só o papel de controle de constitucionalidade. Tem outros papéis, tem outras funções, é uma corte hipertrofiada. E daí a segunda crítica é que acumulou funções demais e principalmente essa função de ser o juiz natural de 531 deputados e mais 81 senadores, né? 513 deputados. 513, só invertiu os algarismos. Mas tu chega a nomear depois ali as funções específicas do Supremo e a gente não tem autorização para isso que foi feito. Porque o que o Supremo faz, se eu não estiver totalmente errado? Ele pega um regimento interno em que ele tem uma competência para presidir um inquérito para apurar crimes que aconteçam dentro do prédio do Supremo, interpreta aquilo, mas já que nós temos jurisdição no Brasil inteiro, a gente tem competência para tocar esse inquérito aqui no Brasil inteiro, e aí a gente cria essa aberração em que o Supremo ele é vítima, o Supremo ele é investigador, o Supremo é acusador, o Supremo decide em última instância para restringir direitos. Mas o que eu entendo desse ponto de vista, e eu acho que nós quatro aqui e todos os ouvintes e espectadores devem entender que é um cenário extremamente complexo. E a gente não pode simplificar para entender o que acontece. Né? Ali, eu vou falar do período antes digamos assim, do resultado das eleições, né? Antes de janeiro de 2023. O que a gente tem? A gente tem o uso no Brasil de uma receita que nasce na Hungria, digamos assim, grosso modo é isso, né? Nasce na Hungria, que vai para a Polônia, viaja para a Turquia, para a Índia, para a Venezuela. A Venezuela é outro exemplo, a Venezuela chavista e depois madurista, que é um modelo de cooptação das instituições, a fim de que não existam... Se você tem uma fachada de funcionamento do Estado de Direito, quando de verdade a função básica do Estado de Direito é limitar o poder através do direito. Isso que é extremamente difícil de fazer, essa função básica. O que é a receita Victor Orbán? É cooptar as estruturas do sistema de justiça, aliás, as estruturas constitucionais, porque isso funciona para o poder legislativo, cooptar o legislativo, cooptar o judiciário, cooptar o Ministério Público, cooptar a imprensa. Como é que o Viktor Orbán destrói a liberdade de imprensa na Hungria? Ele não fecha, como faziam as ditaduras militares, os jornais. Né? Como é que as ditaduras historicamente faziam com os jornais?
arrombavam as portas e queimavam, né, colocavam tudo abaixo. Como é que o Viktor Orbán faz? Ele vai asfixiando financeiramente os órgãos de imprensa críticos a ele, até que esses órgãos não podem mais continuar trabalhando e são comprados pelos amigos e correligionários do Viktor Orbán, de tal maneira que a imprensa não tem mais vozes críticas. Então, houve efetivamente um ato criminoso contra os jornais na Hungria? Não houve. Houve uma forma de erosão da liberdade de imprensa que é típica dessa receita. O que acontece ali, Pedro? Se aplica com sucesso isso para o Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele deixou de ser o chefe do Ministério Público e passou a ser uma espécie de chefe de um departamento do Poder Executivo. Isso que aconteceu. Sim. Eu não vou tirar alguns méritos que a gente reconhece pelos excessos da Lava Jato, e que foram, de certa maneira, controlados por ele. Mas, especificamente em relação a isso, dizer, como o presidente da República e outras altas autoridades têm como o promotor de justiça responsável pela sua investigação, o Procurador-Geral da República, nós não podíamos contar com o Ministério Público, ponto. Então, não há dúvida que é um ato de exceção que o Supremo Tribunal fez. Mas o resultado prático, não gostaria de estar tendo que analisar algo que deveria ser analisado por princípio, com o resultado prático. Mas isso é o problema de situações de exceção. O único instrumento que a gente tem é esse, né? O que aconteceu foi ruim que tivesse acontecido, mas a gente precisa lembrar, foi o que salvou a ditadura. Por isso que eu disse, a gente tem que analisar, infelizmente, a gente tem que separar, e a vida é assim dinâmica. O que acontece depois, por que o Supremo Tribunal Federal não interrompeu toda, digamos assim, a estratégia de exceção depois é um erro. Ele deveria ter interrompido, inclusive porque o novo procurador-geral chega. Sim, e outra dinâmica. E aí tudo deveria ter voltado à normalidade conforme foi até 2018, 2019. Então, nesse eu estou absolutamente de acordo contigo. Eu acho que sim, eu acho que a gente concorda. Eu acho que existiu um consenso, né, entre todas as instituições principais que até 2022 estava justificado isso daí. Se cruzou linhas para evitar uma cruzada maior, vamos colocar assim. Só que não tem justificativa alguma para isso ainda estar acontecendo. Só que isso não está simplesmente acontecendo. Isso está recrudescendo também. Né, a ponto da gente chegar nesse episódio que é lamentável e coloca a gente no rol daquelas republiquetas, aquelas que circulam no Instagram, que a gente vê toda hora. O Brasil passou a ser parte daquela lista infame que tem China, Irã, não tem nenhuma democracia ali. Então a gente já para mim, se a gente não é um estado de exceção, a gente é uma democracia completamente deturpada por conta dessa atuação do Supremo Tribunal Federal. Não, eu concordo, eu só quero voltar nessa questão da justificativa, que eu acho que isso ainda é algo que eu busco, que eu não tenho esse entendimento, assim, o que justificaria, né, ainda essa atuação, né? Eu acho, Manu, né, acho que assim, em primeiro lugar, eu estou absolutamente de acordo com o Pedro. Eu acho que a partir de 2023 não estavam presentes mais as condições de exceção que justificaram aquela atuação lá, né? Claro que a gente precisa lembrar, agora a gente tem 1 ano e meio desde o que acontece em 8 de janeiro, e a gente pode, com mais calma, com mais prudência, tentar entender, hoje com mais informações, inclusive, mas foi um choque que acontece no dia 8 de janeiro, inclusive para a gente processar e entender o que de fato estava por trás daquilo, né? Do ponto de vista... até porque aquilo foi um fato que culminava um processo de ameaça de derrubada da democracia brasileira. Não foi isolado, não foi um fato isolado. Ele pode ter sido motivado por razões isoladas, mas se a gente considera o arco da história da democracia brasileira de 2018 para cá, e se quiser voltar a 2013, ele é um fato que culmina, né, que ele é o epílogo, de certa forma, de uma história de ameaças à democracia brasileira, e é um epílogo chocante, porque se trata de uma destruição das 3 principais instituições constitucionais brasileiras,
prediais, digamos assim, né? E no caso do Supremo Tribunal Federal é a pior das três. Então, eu ainda dou, Pedro, um desconto, né, Manu, porque eu acho que o processo de compreensão do que aconteceu e da persistência de riscos à democracia brasileira tomaria mais meses do que simplesmente janeiro de 2023. Agora a gente já tem bastante tempo, e eu acho, e há um certo consenso dos analistas de que o Supremo Tribunal Federal está usando instrumentos de exceção no momento em que a exceção já desapareceu. E isso torna ele, de verdade, acho que é um risco, sobretudo ao próprio Supremo, mas sem contar que existe um risco sistêmico da gente de haver uma disfuncionalidade geral daquilo que a gente pensou, uma crise institucional da qual a gente tem a dificuldade de se recuperar. Em relação especificamente à questão, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre a questão do X, porque eu acho que tem muito assunto legal para falar. Uhum. Tá? Primeiro, a liberdade de expressão, e é muito bacana que nós estejamos falando sobre isso hoje, né? Sim. Porque a liberdade de expressão é uma instituição da democracia. Uhum. A gente não conhece liberdade de expressão. Em regimes não democráticos. E a gente né? não conhece democracia sem liberdade de expressão. E a gente não conhece, justamente, como disse o ministro Carlos Aires Brito, são irmãos siameses. O que acontece é que a gente tem duas coisas que eu acho que a gente precisa limpar no terreno, tá, dessa análise. Em primeiro lugar, a gente precisa... Tá claro que o único país do mundo... As únicas culturas do mundo que trabalham com absoluta liberdade de expressão são os Estados Unidos e Inglaterra, e a Inglaterra mais ou menos. E aí, às vezes, tem um pouco de medo, por exemplo, de que muitos atores desse processo, críticos do Supremo Tribunal Federal, partem de um paradigma norte-americano, que não é europeu, por exemplo. Né? Não se aplica à Europa e não se aplica ao Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que... E aí eu, obviamente, aprendo muito mais com vocês do que ensino, né? O que posso falar. Entender de que a gente vive um momento completamente diferente com as redes sociais. Uhum. Porque a gente está falando de liberdade de expressão no sentido de que as pessoas podem dizer para o planeta o que antes elas diziam apenas numa mesa de bar, né? De bar. Exatamente. Eu acho que os doutrinadores e os legisladores que pensaram em garantir a liberdade de expressão, eles não contavam com o que aconteceria das redes sociais, no século XXI com direito à liberdade de expressão, né? Tá bom, podem se expressar. Como é que as pessoas se expressam? Eu posso dar uma entrevista no rádio no século XX, né? Eu posso dar uma entrevista no rádio, eu posso sair com cartaz na rua, eu posso escrever uma matéria, eu posso ir pro bar e ficar falando contra o governo, contra o sistema, mas ninguém contava quando esse direito foi cristalizado, né, nos ordenamentos, que eu poderia daqui a pouco escrever uma frase anonimamente num lugar e aquela frase ser vista por 100 milhões de pessoas ou pelo mundo inteiro. Então, de fato, eu acho que a entrada das redes sociais no jogo, e no jogo democrático, né, para mim são atores supraestatais que... Não formulei bem exatamente isso na minha cabeça ainda, né? Mas são empresas que, evidentemente, têm uma atuação que impacta diretamente o exercício das democracias, né? Então, e isso acontece de uma forma supraestatal. Mas, igual, eu acho que essa entrada, né, ela não deveria levar a gente a repensar o sentido da liberdade de expressão no viés de restringir, e sim no viés de prestigiar, entendeu? Mas vamos lá, Pedro. Vamos pensar em discurso de ódio, tá? Aí a gente tem um problemaço, assim, né, do que é discurso de ódio. Eu vou dar um exemplo. A primeira grande decisão do Supremo Tribunal Federal, como Tribunal Constitucional, depois de 88, é o caso do escritor gaúcho Raul Elvander, em 2003. Uhum. Ali é uma decisão importante, porque parte da composição do Supremo Tribunal Federal ainda era nomeados pela ditadura militar e tinha uma visão mais civilista, digamos assim, né? E a outra parte já era de ministros nomeados pelos governos anteriores, Itamar Franco, Fernando Henrique e até Lula, acho que já tinha o Carlos Aires Brito. E então ali é uma decisão que o Supremo Tribunal Federal começa a sentir mais à vontade
para ser ousado e ambicioso na Sim. aplicação da Constituição. E do que se tratava ali? Se tratava de um escritor e editor de livros que faz afirmações absolutamente falsas e grosseiras, insultosas aos judeus. Uhum. Usando palavras grosseiras, Uhum. comparando com animais, por exemplo. Sim. Naquele caso, a gente não tinha ainda redes sociais. Uhum. Mas todos os que leem o processo, ele termina condenado por racismo. E essa é uma grande discussão. Se Um o dos judaísmo líderes- era a religião ou o racismo, né? Eu lembro que tinha essa discussão também. Se o racismo não era apenas contra negros. Exato. Uhum. E aí o tribunal discute se existe racismo contra judeus. Isso. E o tribunal acaba confirmando por maioria, não por unanimidade. Se imaginar que você pode colocar esse tipo de insulto a judeus, por exemplo, né, que sofreram pelas razões que sofreram, né, naquele processo fica claro, mas numa rede social, a gente está falando de um retrocesso civilizatório. Eu acho que é importante entender isso. Uma das marcas do iluminismo é a ideia de que a gente progride moral e politicamente. Sim. Então, o problema é que a liberdade de expressão pode ser um veículo muito poderoso para um regresso, para um retrocesso civilizatório. E eu acho que esse é um dilema que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque a gente pode concluir, provavelmente, será que é possível fazer afirmações falsas, insultosas a judeus, Uhum. né? Compará-los com animais, né? Com ratos, por exemplo. Né? Uhum. Afirmações falsas numa rede social, isso é um ponto. O outro se não é, quem pode dizer que não? Quem Uhum. pode controlar? Exatamente. Para mim não pode ser o Estado, porque senão é o Ministério da Verdade. A Exatamente. gente entra no cenário orwelliano. E Isso quem aí. poderia ser se não fosse o Estado? Por isso que eu acho que tem que ser o judiciário, mas mediante controle a posteriori da manifestação. Mas vocês Mas o sabem que judiciário- depois que a mensagem foi, acho que isso está bem estudado, né? Uma vez que a mensagem foi Sim, com divulgada, ela é irrecuperável. Mas se o Para controle... O dano que ela pode Sim, mas- gerar também, né? Mas é muito... Eu não sei, eu não consigo lembrar de alguma experiência que tenha procurado fazer esse controle sem descambar para censura. Mas a gente vamos devagarinho, né? Uhum. Porque tu falasse que o Brasil é o único país do mundo. A França acaba de prender o proprietário do Instagram, Palov, né? Uhum. É esse que é o nome dele. Acaba Não. de prender ele, né? Não, só para situar melhor o que eu penso, assim, ó. Eu não sou contra a derrubada do Twitter de forma abstrata. Assim. Não poderia ser derrubado de forma nenhuma. Eu acho que poderia, sim. Se fosse, por exemplo, decorrência de um processo judicial, do descumprimento de uma decisão judicial, Uhum. tinha que ser derrubado, era dever do Supremo derrubar. Mas o que para mim é uma decisão judicial? É aquilo que é o produto do processo judicial com exercício de contraditório. Uhum. Na prática, no que aconteceu, para mim, não tem descumprimento de decisão judicial, porque não tem decisão judicial, tem uma ordem. Uhum. Tem uma ordem. Esse que é o grande problema. Entendeu? Então eu acho... Mas eu tenho a impressão que a decisão é porque o X descumpriu decisões do Supremo Tribunal Federal que ordenavam a remoção de conteúdos. Ordenavam remoção de perfis. derrubada de pior. contas. Mas que é pior do que... Porque aí que tá o ponto, né? Que eu acho que, tudo bem, né? Naquele caso, se fosse, né, uma questão de rede social, tirar o perfil, tirar o tweet, tirar o conteúdo do ar é uma coisa. Uhum. Mas a remoção do perfil de a pessoa não poder mais ter voz naquela rede social, eu acho que é outra. Eu acho que chega nessa parte. Eu acho que pode derrubar a conta da pessoa. Pode derrubar a conta da pessoa, com certeza. Só que se eu tiver uma decisão judicial e tiver oportunizado a pessoa se defender em relação àquilo. Sim, mas a questão não teve essa decisão judicial determinando a queda da... Não, tu teve a ordem. Esse é o ponto, entendeu? Tu teve a ordem... A ordem, eu entendo pelo a Alexandre ordem... de Moraes. Sim, ok, a ordem que determinou a cassação, a derrubada do Twitter. Uhum. Mas antes dessa ordem, não teve uma decisão judicial que analisou? Não, teve... Teve inquérito da... Isso, pediu a remoção de 2 perfis, se eu não me engano, foram 2 perfis. E não teve fundamentação? Eu confesso que nesse ponto eu
Não, tem fundamentação, sim. Só para esclarecer, mano, claro que eu disse derrubada de conteúdo, é que os perfis caem pelo seu conteúdo, né? Sim, sim. Não, pela tem denúncia, fundamentação, né? só não tem uma fundamentação posterior a um contraditório. Entendeu? Confesso que eu não lembro, mas vamos imaginar que... Porque eu entendo o teu ponto, tá? Mas vamos imaginar, porque eu acho que são coisas diferentes. A gente pode falar em abstrato. Será que, fora, digamos, da questão mais fulanizada, né, desse processo em si. Mas eu acho que a gente tem uma questão maior aí, tá? E é uma questão muito difícil de resolver. Acho que eu sou muito cuidadoso e muito prudente nisso. O que a gente faz com os discursos de ódio e conteúdos que são conteúdos que são altamente perigosos para o regime democrático e a valores fundamentais de um regime democrático, como, por exemplo, segurança, dignidade da pessoa humana, segurança. Vamos pensar no caso do Telegram, tá? Por que o proprietário do Telegram é preso na França? Porque o Telegram virou uma ferramenta, entre outras coisas, evidentemente, de venda de arma ilegal, de venda de droga ilegal, de pornografia infantil, de pedofilia. E o Estado francês vem tentando há bastante tempo que o Telegram mude a difusão desse tipo de conteúdo, até que chegou um momento em que o Telegram não cumpriu. Como que o Estado faz, na condição de representante da comunidade, que defende interesses, valores que foram transformados em direitos fundamentais na sua Constituição, quando uma empresa deste porte, que tem um domínio desse tipo de tecnologia, tão impactante na vida das pessoas, se recusa a cumprir o direito do país, porque o Estado de Direito vale para todo mundo. Então, se uma empresa do porte do Telegram ignora a legislação e as decisões das instituições constitucionais de um país, e nada acontece, de verdade o que a gente tem é um fracasso do Estado de Direito. Sim. E a mesma coisa vale pro Elon Musk, porque de verdade o que acontece? Quer dizer, ele desafia, ainda ele pode desafiar, ele pode ter os seus próprios motivos, ele pode, o que eu disse, ele pode estar partindo de uma mentalidade norte-americana. Sim. Né? Embora tenha que lembrar que os Estados Unidos têm medidas duríssimas contra o TikTok, né? Né? Então, mas ele pode estar pensando a partir de uma perspectiva norte-americana. Mas o fato é que, em operando no Brasil, ou na França, ou na Índia, ele tem que submeter a legislação de cada país. E aqui ele não submeteu. Então, alguma medida tem que ser tomada. Para mim, ele se submeteu. Ele não se submeteu a uma ordem. Mas a ordem... Como uma ordem vai ser tomada sem uma decisão judicial? Essa é a pergunta que a gente está tentando responder aqui. Mas, assim, voltando um pouquinho, eu acho que esse controle ele é possível, sim. Eu acho que isso se constrói num trabalho da sociedade mesmo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Como eu faço para coibir discursos potencialmente atentatórios ao regime democrático? Beleza, isso é um desafio mesmo, porque, de fato, esses discursos eles vão aparecer. E se a gente fizer uma pesquisa assim, não muito aprofundada numa rede social, a gente vai encontrar fatalmente. Mas procura um discurso racista. É muito difícil que tu encontre. E se tu encontrar, a pessoa que produziu aquele discurso, ela vai sentir o peso da lei. Ela vai sentir. Não tem como tu sair ileso no ano de... Já há uns bons anos, graças a uma conquista civilizatória nossa, não tem como tu sair ileso do episódio de racismo na internet. Então, assim, isso foi uma construção, isso foi uma conquista. Essa conquista mostrou que a gente consegue. A gente consegue, sim, através de esforços comuns da sociedade, reprimir o que precisa ser reprimido. Eu acho que o Estado ele não precisa avocar para si essa função, e muito menos fora das regras do jogo, como o STF está fazendo. Eu acho que a gente tem problemas, e eu acho que é preciso ajustar o funcionamento do Supremo, mas eu não acho que, digamos, se a gente tivesse o seguinte cenário, que o Supremo Tribunal Federal encerrasse o inquérito das fake news, e a gente partisse para uma nova etapa, a natureza e a dificuldade de resolução do problema de como controlar conteúdo produzido nas redes sociais, eu acho que ela não desapareceria. Sim, ela persistiria. Ela a gente tiraria esse bode da sala, e talvez seja urgente a gente fazer isso, para o bem das instituições brasileiras, né?
Mas ainda assim a gente teria um problema muito difícil de resolver, porque imagina, é evidente que a luta, eu lembro que muitos anos atrás, um amigo meu, professor chileno, disse isso, né? Ele é um crítico do controle judicial de constitucionalidade, e ele tinha uma frase, na verdade um raciocínio que eu achava muito inteligente. Olha, a América Latina lutou tanto tempo para deixar de ter regimes ditatoriais, e justamente quando ela procura implantar as democracias, no processo de implantação das democracias, a instituição mais empoderada é uma instituição não democrática, que é o Poder Judiciário. É uma certa contradição, uma inquietação dele, né? Eu acho que não há dúvida que a gente precisa continuar muito zeloso em relação à democracia, porque a gente não conseguiu descobrir nenhum regime que seja capaz de rivalizar com a democracia. Mas a gente não pode perder de vista que a democracia que a gente conhece nunca foi ilimitada. Ela nasce ilimitada. A democracia que quando a gente chama de democracia constitucional, a gente precisa ter em mente que esse sintagma, essa composição democracia mais constitucional, na história, começa com o constitucional. Porque os regimes constitucionais antecedem as democracias. Os regimes constitucionais começam no século XVIII e as democracias começam no século XX. Então, por que acontece isso? Porque há uma percepção histórica de que é preciso limitar o poder, sobretudo do Estado. E a novidade que a gente tem é o tamanho do poder transnacional hoje dessas redes. Provavelmente o problema seria de outra dimensão se a gente não estivesse falando do X, do Telegram, do WhatsApp, da Meta, digamos assim. E acho que é exatamente esse dilema que a gente está agora. Só que agora a pergunta é como limitar o poder do judiciário. Porque me parece que as instâncias de controle perderam completamente a capacidade de reagir. Eu não vejo uma alternativa. Eu abro isso aqui, Estado, Poderes e Jurisdição Constitucional. Eu não vejo uma alternativa na nossa Constituição ali que seja viável agora para conter esse movimento. E eu queria te perguntar se tu, com um conhecimento extremamente mais vasto, enxerga alguma alternativa, qual seria ela? A gente tem... A história dos Estados Unidos é boa porque eles têm 220 anos de prática de um tribunal com esses poderes, né? E a gente tem nessa história, e a gente hoje tem outros tribunais que também, para a gente pensar, por exemplo, o tribunal mais influente do mundo hoje, que é o Tribunal Constitucional Alemão, faz controle de constitucionalidade há 70 anos, né? Desde a década de 50, quase 80 anos. E a gente tem fases, né? A gente tem fase em que o tribunal é mais poderoso, é mais ativista, fase em que ele é mais autorrestrito, enfim. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal teria hoje... Estão dadas as condições para que ele se autorrestrinja. Porque tem duas formas de lidar com isso. Você pode ter mudanças constitucionais para restringir a corte ou mudanças comportamentais. Né? A gente teve, ao longo da história da Suprema Corte Norte-Americana, a gente não teve mudanças institucionais. Não há mudança na estrutura. A gente teve uma ou outra aumento ou diminuição de ministros, mas há mais de um século são os 9 ministros que nós temos hoje. E o que a gente tem é mudanças comportamentais, que são mudanças induzidas principalmente pela opinião pública. Então, eu acho que assim, a capacidade da opinião pública de demonstrar seu inconformismo com os excessos do Supremo Tribunal Federal já deveria ser suficiente para a mudança de comportamento. Eu acho que, de fato, há questões graves, e a gente podia discutir isso, assim, isso é um tema que tem um valor em si, o comportamento pessoal dos ministros, que não existe lugar no planeta ministros de Supremas Cortes, juízes, né? Nós chamamos de ministros, em geral, juízes, que são celebridades, que vivem na televisão, que são atores do mundo empresarial. Isso é não vou chamar de aberração, assim, mas é algo que deveria ser corrigido urgentemente para o bem da estabilidade das instituições brasileiras. Eu acho que essa é a questão que mais afeta assim, as pessoas, né, falando das manifestações populares e tudo mais, esse olhar assim, justamente o poder que eles deveriam confiar, né, que deveria ser o garantidor, né, enfim, dos direitos das pessoas,
esse conflito que as pessoas enxergam nele, principalmente pela liberdade de expressão, que é o que a gente mais vê, né? Que é justamente banir pessoas importantes das redes sociais e o próprio X. Então, acho que essa questão de quem vai parar o STF, as pessoas, né? A gente viu agora, 7 de setembro, teve até um volume aqui em Porto Alegre, em São Paulo foi muito maior, as pessoas voltaram a ir para as ruas e tudo mais, e aí a gente se pergunta onde isso vai parar, e se é isso realmente que eles esperam também da sociedade, né? Porque essa reação, ela vai acontecer de alguma forma, né? Se não for digital, né? Se digital não for o meio vai ser ir para as ruas de novo, talvez repetindo 2013, né? E não sei, Mas essas manifestações, principalmente agora falando do 7 de setembro, elas já acontecem faz muitos anos, né? E, na verdade, se a gente for fazer o comparativo, esse ano foi menor do que foram nos anos anteriores, mesmo com essa questão do X aí em ebulição, né? Então, eu acho que se tornou uma agenda da sociedade brasileira também essa manifestação em datas específicas, como 7 de setembro. Existe já uma parcela da população que 7 de setembro vai, que se engaja, né? Que se engaja. Mas então, daí, eu não sei se... Daí minha pergunta é se já existe, se essas manifestações acontecem e anos maiores ou não, e não adiantam, não surtem efeito, ou se surtem, não são suficientes, né? Porque o Supremo continua. Manu, eu vou pedir desculpas porque eu preciso ser fiel a mim mesmo, né? Assim, meu rigor científico quando eu analiso temas constitucionais. Se a gente examina o papel do Supremo Tribunal Federal na construção de uma novidade na história política brasileira, que é a garantia da liberdade de expressão, porque se a gente lembrar dos períodos anteriores, né, basta a gente lembrar do período do regime militar, né? Vocês eram muito novos, assim, mas os capítulos das novelas precisavam ser enviados para censura. Trabalho de colégio tinham que ser Trabalho enviados. de colégio. Meu pai fez um filme, na época ele estava em Pelotas, e ele fez um filme que era um trabalho de colégio. Antes de apresentar, veicular, tinha que enviar para ver se era possível que se veiculasse aquilo para um público que estivesse ali assistindo. Exatamente, quer dizer, ia da produção dos grandes artistas, dos grandes jornais. Sim. O Estado de São Paulo foi o último jornal a ter a censura dentro da redação, né? Nos anos 80 já. Então, o processo de construção da garantia da liberdade de expressão, ele foi acontecendo, ele não é algo que surge em 88 porque está escrito na Constituição. E o Supremo teve um papel importantíssimo. Por exemplo, foi o Supremo que anulou a lei da imprensa, que é uma lei que era uma filha predileta da ditadura militar e que foi criado com o objetivo, em 67, com parte do projeto de implantação do regime ditatorial, porque para os militares a ditadura só surge ali quando a chegada do Arthur da Costa e Silva. Castelo Branco era visto como excessivamente liberal. Então, o Supremo derruba a lei. O Supremo toma uma decisão importantíssima, né? E ainda mais hoje em dia, que é derrubar o decreto, declarar a inconstitucionalidade do decreto que exigia diploma de jornalista para fazer jornalismo. A gente não leva em consideração isso, em nome da liberdade de expressão. O Supremo anula a legislação que impede o uso do humor na crítica política em período eleitoral, que é uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo tem um portfólio de decisões que foram sendo tomadas até a chegada do Jair Bolsonaro na presidência da República, que tornava o Supremo Tribunal Federal um protagonista nacional e internacional da garantia da liberdade de expressão. O próprio julgamento do direito ao esquecimento também, eles acabam, né, também fazendo essa homenagem à liberdade de expressão. Lembro, por exemplo, o protagonismo que o ministro Carlos Reis Brito, que foi o relator de algumas dessas decisões, teve no meio jornalístico. Ele sempre foi convidado porque ele foi um dos líderes desse avanço da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que existe uma crise
nos últimos anos, que é uma crise por causas variadas. A gente tem a questão de uma agenda golpista, a gente tem a questão das redes sociais, de um comportamento diferente das agendas sociais, inclusive da forma de uso das redes sociais. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, eu acho que o Estado brasileiro não conseguiu encontrar ainda a fórmula adequada para controlar as redes sociais. E eu tenho a impressão que se nós tivéssemos uma reforma institucional para criar uma autoridade de controle, uma autoridade isenta, independente, autônoma, eu tenho a impressão que a gente poderia tirar o Supremo dessa encrenca que é a sua grande encrenca, uma agência. Como agora o governo federal está falando em criar uma agência de controle das mudanças climáticas, como tem nos Estados Unidos. Sim. Acho que talvez isso aliviasse, porque a gente precisa ter um tribunal como o Supremo Tribunal. Ele não vai deixar de existir, a não ser que o Brasil deixe de ser uma democracia. Então, em parte, a gente precisa tirar o Supremo dessa encrenca. E aí, para criar, é preciso que o Estado brasileiro crie uma instituição que permita. Sobre indicações, que até tu tinha sugerido alguns minutos atrás, eu acho que é interessante a gente avançar nesse tema. Tem um apontamento aqui, também na tua obra, que me chamou a atenção, que tu descreve, né, o problema das indicações oriundas do executivo poderem contaminar a corte com a intenção de submeter a corte aos interesses políticos, né, de determinado grupo político. Aí tu cita os Estados Unidos, né, que está passando por esse problema, e usa para contrabalançar aqui um apontamento bem otimista em relação ao Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, excessivamente concessivo em relação ao Partido dos Trabalhadores. Mas, de fato, aqui tem uma questão que é pertinente, sim, que é a atuação do Supremo, com grande parte da formação, né, dos ministros da composição tendo sido indicada pelo PT, que ainda assim teve uma atuação contra o PT, né? Contundente na Lava Jato e contra o PT. E aí tu fala, esses fatos demonstram que as garantias asseguradas aos juízes e uma democracia constitucional madura têm o potencial de contrabalançar o risco apontado acima. O risco era o das indicações contaminar, né? E eventualmente inibir o aparelhamento da corte. Contudo, é preciso ainda reconhecer que exatamente essa experiência positiva de independência judicial dá sinais de ter despertado na classe política brasileira a necessidade de sujeitar a escolha dos membros da corte à lógica do processo político e aos interesses do chefe de poder executivo e da sua base eleitoral, como parece ter ficado claro nas nomeações feitas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá, isso aqui é 2023. Esse ano a gente tem Zanin e... Ou lá atrás o Dias Toffoli, por exemplo. Né? Exatamente. O Dino. Zanin e Flávio Dino. Mantém o apontamento? Mantenho. Na verdade, é uma confirmação, né? Porque Sim. O grande problema é que vira uma lógica, né? E aí tanto faz quem é o presidente, porque esse é o problema, tu contrata um modo de fazer as coisas. E aí não é só o presidente o problema é que a classe política também pode. Né? Pois é, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu acho que os fatores, a conjuntura social e as pressões que eram exercidas pela imprensa, principalmente, pelas manifestações na rua, na época do Mensalão e da Lava Jato, elas constrangeram também aqueles ministros que se sentiram mais impelidos a demonstrar uma certa isenção. Porque a atuação do Barroso, por exemplo, nos últimos tempos, ela mudou. O próprio Gilmar Mendes mudou. O Gilmar Mendes deu essa decisão aí, acho que no início do mandato do Lula, tirando o Bolsa Família do teto de gastos, que é uma ingerência completa, assim. Então, eu acho que mesmo aqueles ministros que já eram mais antigos, depois de cessados alguns eventos da sociedade, eles também mostraram uma conduta talvez um pouco comprometida assim, com as indicações. Né? Eu acho que isso é uma patologia com a qual eu estou de acordo com as críticas que são feitas. Eu acho que isso precisa mudar urgentemente. Né? Vamos lá em relação ao sistema. O que seria uma sugestão, então? Eu sempre penso nisso também, mas eu tento imaginar o que poderia ser construído, então, como sugestão para algum tipo de alternativa que a gente tenha, em face do que a gente tem hoje, né? Isso é muito estudado, Emília, no mundo inteiro, e ele é muito estudado, não, claro, pelo caso brasileiro. Sim. Embora eu ache o caso brasileiro um ótimo laboratório, né? Mas, de verdade, esse é um tema muito estudado. Ele é mais estudado pelos cientistas políticos
que estudam as instituições constitucionais do que pelos constitucionalistas. Porque você precisa fazer pesquisa empírica para fazer esse tipo de pesquisa, né? Quem é o ministro, de quem ele era amigo, como é que foi o processo de nomeação dele. Jurista não faz pesquisa empírica, não faz, né? Então, mas a gente tem a interação entre a ciência política e o direito constitucional ficou muito intensa nas últimas décadas. Então, há um diálogo permanente entre cientistas políticos e constitucionalistas, né? E a razão pela qual se estuda muito isso é pela cooptação, pelo que aconteceu com a Suprema Corte norte-americana. E a Suprema Corte norte-americana foi o tribunal mais importante que o mundo já conheceu. Ele foi a instituição constitucional, digamos, norte-americana, que conseguiu, obviamente não fez isso sozinha, né, mas que conseguiu dar uma feição para o regime, para a democracia norte-americana. Só que exatamente porque ela se tornou muito poderosa, né, e ela se torna em dois momentos diferentes. Ela tem décadas de extremo conservadorismo que vai bloquear a garantia de direitos trabalhistas, de direitos sociais ao longo das primeiras 3 décadas e meia do século XX, e depois ela vai ter décadas de decisões muito liberais que culminam com o reconhecimento do direito ao aborto em 1973. Tá? E esta decisão que está muito bem, cujo movimento, digamos assim, de resistência está muito bem contado na série Mrs. América. Eu vi. Muito interessante, porque, em parte, a decisão, o conservadorismo em torno do Partido dos Republicanos começa um pouco ali pelo impacto dessa decisão, que é uma decisão judicial, tá? E que, tomada por juízes que não têm, portanto, uma origem democrática, e que anula leis de todos os estados muitos estados norte-americanos que proibiam e, inclusive, criminalizavam o aborto. E ela vai gerar uma tática ou uma estratégia dentro do Partido Republicano que se inicia na administração Reagan de 1980, que é a de nomear ministros, juízes, né, como eles chamam lá, justices, da Suprema Corte norte-americana, comprometidos com a derrubada da decisão. E além da derrubada da decisão, com um conjunto de, digamos, de uma agenda do Partido Republicano que vai se consolidando ao longo das décadas seguintes. Porque é preciso lembrar, o Partido Republicano era um partido progressista, liberal. Sim. Não é o que é hoje, né? Então, essa agenda vai se tornando extremamente conservadora, e a tática, uma vez que se percebe a importância do tribunal, porque o tribunal é importante por 2 razões, ou no mínimo 2 razões. Porque ele tem o poder de anular as leis e atos do Poder Executivo, e porque os juízes são vitalícios. Então, se eu coloco um juiz na Suprema Corte, pega, por exemplo, o atual presidente da Suprema Corte norte-americana, o John Roberts, entrou com 42 anos na Suprema Corte, e lá o cargo é vitalício mesmo. Se ele morrer com 100 anos, ele vai ficar 60 anos presidindo a Suprema Corte. Então, quando eu tenho uma Suprema Corte poderosa, com juízes sem mandato, né, a consequência é que, quando eu nomeio esse juiz da Suprema Corte, e ele é, digamos assim, alinhado com os valores do presidente e da elite política, eu vou ter a garantia de que esse poder vai durar décadas. Né? E essa estratégia foi se tornando muito bem sucedida e atinge o apogeu no governo Donald Trump, quando Donald Trump consegue nomear 3 juízes formando uma maioria de 6-3. Então, esse modelo de domínio da Suprema Corte, ele se tornou, essa estratégia, ela se tornou uma estratégia que vira um modelo. Né? E eu aplica também para o Brasil, né? Também é um funcionamento parecido. E só para completar, Pedro, então o que eu acho? Eu acho que o Brasil não tem este histórico depois de 88. Não acho que Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tivessem tido essa, digamos assim, essa intencionalidade. Isso muda com o Jair Bolsonaro, muda um pouco antes, quando o Congresso Nacional aumenta a idade de aposentadoria para impedir Dilma Rousseff de nomear os substitutos do Celso de Mello e do Marco Aurélio. E claramente o atual Lewandowski ia se aposentar também. Exatamente. Ela ia indicar iam ser muitos ministros nos 2 mandatos
somados, né? Que já tinha tido o Fux dela também, a Rosa Weber. Teoria, né? Depois. Sim. Então a gente tem, acho que a gente tem isso, essa novidade, e que desembarcou no Brasil. As nomeações hoje, nós temos um cientista político muito importante no Brasil, que é o irmão da Tata Werneck, né? Desculpa, se um dia me escutar, o Diogo Werneck diz isso, assim, a gente tem, hoje virtualmente impossível alguém chegar no Supremo Tribunal Federal se ele não tiver uma relação antiga com Brasília. Né? Ele precisa circular no ambiente de Brasília, precisa conhecer senador, ministro, deputado, senão ele não chega ao cargo. Certo. Exceto uma Rosa Weber da vida, né? Porque eu li aquele livro, Os 11, lá, ele também. Ele dá todos os bastidores das indicações, né? Mas ela era uma figura de Brasília. Ela era ministra do TST, né? Circulava por... não circulava. Sim. Sim, e daí não tem como exigir que essas pessoas também sejam isentas, né? Não carreguem a sua ideologia, a ideologia. O risco fica muito grande. É uma lealdade política, né? Não acho que não é nem questão ideológica, acho que é uma lealdade política, né? São erguidas pela política e vão manter a sua lealdade política em razão disso, né? Tem algumas exceções que são... Mas ao mesmo tempo eu sempre penso assim também, bom, e mandatos periódicos, eventualmente. Não sei se isso não afetaria muito a segurança jurídica também. Pensar em vez de colocar como é hoje em dia até a aposentadoria. O saldo seria positivo, apesar de... Eu não sei se não acabaria gerando mudanças de entendimento que levassem a um cenário de uma certa medida de insegurança jurídica. Eu não sei. Então, realmente, é uma coisa que eu acho que... o Cláudio ele coloca o risco também da gente perder a sabedoria de um Celso de Mello, né, que servia como um guia, um decano. Mas, de fato, essa mudança ela deveria acontecer. Se pegar o caso do Zanin, o Zanin vai ficar quase 40 anos na corte, não saindo por outro motivo. Eu acho que o André Mendonça seria o ministro mais longevo se ele ficar até o final, né? Ele era bem novo, bem mais novo que o Zanin. Então, se for até 75... A gente não tem, Emília... A gente tem muitos modelos. Sim. O Brasil adota o modelo norte-americano, que é adotado pela Argentina, cuja história da Suprema Corte é um desastre, né? Sim. O Brasil é, da América Latina, um dos países que tem talvez seja o país que tenha a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, com uma história mais independente do ponto de vista político. Então, isso a gente precisa ressaltar. É verdade. Mesmo durante o regime militar, a gente tem uma corte incapaz de enfrentar o regime, mas a gente não tem uma corte submissa ao regime. Então, mesmo durante a ditadura Vargas, a gente não tem uma corte submissa ao regime. Ela não foi cooptada pelo regime Vargas ou pelo regime militar. Não tem. Isso não aconteceu. O que aconteceu é uma corte que não reage ao regime militar. Tem uma frase histórica do ministro Nelson Hungria dizendo que contra armas não é direito, enfim. Sim. E o que acontece, Emília, é que todos os diferentes modelos que a gente conhece de nomeação de ministros, juízes das Cortes Supremas ou dos tribunais constitucionais funcionam bem dependendo da cultura jurídica e política do país. Sim. Então, o modelo norte-americano funciona muito bem até a década de 80 e 90. Sim. Né? Atualmente, o modelo alemão parece ser um excelente modelo, mas olha o modelo alemão. São 16 juízes. Metade nomeado pelo tribunal, pelo equivalente à Câmara dos Deputados, que é o Bundestag, e metade nomeado pelo Conselho Federal, que é o equivalente ao Senado. Vocês imaginam como seria? Metade pela Câmara dos Deputados. Loteamento, né? Os maiores partidos, eu quero 2. Vira objeto de negociata. Imagina. Gente... Temos assunto ainda, mas... Não, o que eu ia propor acho que a gente explorou bem essa questão de Supremo, Judiciário. Eu acho que seria interessante aproveitar as 3 décadas de Cláudio no Ministério Público, né? E que vem somadas ao teu conhecimento acadêmico também, e te faz ser uma pessoa com uma visão muito particular a respeito da instituição. Acho que é importante a gente falar de Ministério Público um pouco. Eu li aqui o capítulo, as críticas
são pertinentes. Eu tive no MP ali 6 anos trabalhando também, então eu também tenho um olhar para essa instituição assim que já ocupou bastante tempo assim da minha cabeça. Concordo totalmente com essas críticas. Acho que a gente podia falar um pouquinho assim, Ministério Público em 2024 ainda está muito contaminado por uma tradição punitivista, deveria olhar para os outros papéis que a Constituição resguarda para ele. Como é que tu vê o papel da instituição? Pergunta. Capiciosa. Mas eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu falo interna e falo externamente. Sim, a gente é uma instituição que continua... Não, eu estou usando esse assunto porque é basicamente o que está no livro aqui, né? Inclusive, a tua visão sobre como o punitivismo foi aplicado na interpretação da lei de improbidade, né? Influenciou a aplicação, da verdade, a instrumentalização dela no Ministério Público. Eu achei fantástico, assim, estava fazendo uma contestação de improbidade esses dias, pensei, tu tinha que ter usado esse troço. Mas é isso aí. Esse texto, esse capítulo do livro, ele é parte de um artigo maior, inclusive, que eu acho que nesse artigo maior, que está publicado, inclusive, num livro patrocinado pela Associação do Ministério Público, eu sou mais crítico do que nesse capítulo. Esse capítulo, eu fiz um recorte porque se trata de um livro mais descritivo do que propriamente. O que acontece? Acho que o Ministério Público é uma boa instituição para a gente fazer uma análise do investimento da Constituição de 88 em instituições de Estado. O Ministério Público era uma agência do Poder Executivo de repressão penal. Isso que era o Ministério Público. Essa origem do Ministério Público era essa, né? E dentro de um digamos assim, de um paradigma positivista, né? E aí eu preciso, né, para os meus pouquíssimos ouvintes versados em filosofia do direito, o que eu quero dizer com isso, né? Um paradigma que aplicava o direito positivo, qualquer que ele fosse, de maneira crítica. Então, independentemente do direito penal, do Código Penal, da legislação penal extravagante ter tido uma origem incompatível com a Constituição, com convenções de direitos humanos, o Ministério Público faria por causa dessa cultura, digamos, positivista, nesse sentido mais vulgar da palavra positivismo, né? A gente tinha inaugurado uma nova atuação quando desembarca o direito ambiental no Brasil com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, porque se precisou definir quem é que pode ajuizar ações de responsabilidade ambiental. O Brasil não tinha uma tradição de advocacia pro bono ou ONGs. Sim. Então se entregou para o Ministério Público e ele realmente fez isso, até que em 85 a Lei da Ação Civil Pública entregou para o Ministério Público a titularidade de ação para defender outros direitos difusos e coletivos, mas de qualquer maneira, essa novidade que é turbinada com a Constituição de 88 sempre ficou acoplada a uma instituição cujo eixo foi a atuação criminal. E a gente precisa entender que o Brasil tem uma tradição de autoritarismo penal e processual penal. Os códigos penal e processual penal são crias da mente autoritária do Francisco Campos, ministro da Justiça do Getúlio Vargas, né? Quem lembra do Código Processual Penal na sua origem no Brasil, antes das várias reformas que ele foi sofrendo, o Código Processual Penal, para quem frequentou uma audiência com o juiz, que fazia, e às vezes ainda faz, né, perguntas como se fosse um promotor de justiça, sabe do que eu estou falando. Então, o Ministério Público ele tinha e tem um viés ainda marcado pela história autoritária do Brasil, como o direito penal e o processo penal brasileiro. E isso não foi superado. É o que eu digo, a gente tem uma contradição existencial, porque de um lado a gente tem um bloco que é essa tradição do Ministério Público penal, e outro bloco que a gente pode chamar, grosso modo, de tutela de direitos humanos. E vejam que difícil, a gente pensa em voltar para 88, agora que a gente tem a experiência, por exemplo, da Defensoria Pública, né? Ou que a gente tem a experiência, inclusive, de advocacia popular, da advocacia feita por organizações não governamentais. Vamos imaginar que a gente voltasse para o Marco Zero. Né? Será que se teria entregado para esta instituição de Estado
fazer essas duas coisas simultaneamente? Tá? Será que teria sido essa decisão? E eu pergunto, vou dizer para vocês, se essa pergunta é feita para grande parte do Ministério Público hoje, responderia, não deveria ser. Sim. Porque ainda predomina dentro da instituição membros do Ministério Público Estadual e Federal que entendem que só compete ao Ministério Público atuar na área penal. Dentro desse viés, que eu considero punitivista, né? E que deriva do histórico autoritarismo brasileiro. O que eu considero punitivista? Né? É compreender o processo penal como um instrumento de punição. De verdade. Não deveria ser, né? Não deveria ser. O processo penal termina mal quando condena uma pessoa. Eu não acho que... Eu não sou ingênuo, né? Já atuei na área penal, as pessoas praticam crimes. Né? E tem que ser condenadas se for provado que praticou o crime. O problema é a cultura. É de usar o processo penal como se ele fosse um instrumento de punição. Digamos, eu sou bem-sucedido quando eu condeno alguém, independentemente dos fatos, de quem era essa pessoa, da trajetória dessa pessoa. A maior pena possível. A maior Porque pena o Ministério Público, a gente trabalhou na Procuradoria de Recursos também, né, que fazia os recursos para os tribunais superiores. Boa parte era recurso para aumentar a pena. Aumentar a pena. Ah, não, o juiz reduziu 2 meses aqui. Não, mas tá errado. Recurso para STJ, vamos brigar por esses 2 meses. A gente brigou por dias, né? De remissão, por exemplo. Né? Dias de remissão, O ideal teria sido, e ainda a gente pode dizer seria, que a cultura dos promotores de justiça que trabalham na área que a gente chama de defesa de direitos dialogasse e pudesse, de alguma maneira, mudar essa cultura punitivista. Mas a gente tem fracassado numa história que tem 34 anos já, 36 anos, perdão. Eu ainda sou muito esperançoso. Né? E eu já atuei muito pouco na área penal, mas já atuei na área penal. E, para mim, a minha experiência de promotor criminal, que foi recente, tendo uma trajetória de vinculação com direitos humanos, foi uma das experiências mais interessantes da minha vida profissional, porque ela é recente, quer dizer, a gente tinha muitas décadas de atuação na área de direitos humanos, e foi muito interessante poder fazer esse trabalho sem renunciar à atribuição de investigar e acusar, mas fazer isso filtrado pela Constituição. Né? Tu aponta aqui, desculpa, Emília, é que isso aqui é bem interessante. Tu aponta aqui no livro uma insuficiência do Ministério Público na garantia de direitos. Cita especificamente aqui uma insuficiência da atuação na tutela do direito à moradia, do direito à segurança alimentar, do direito ao saneamento básico, nos quais a instituição em geral, ainda muito incipiente. E aí, aqui tem um apontamento que eu achei muito interessante, que é o seguinte, tu fala assim, é possível que isso decorra, essa insuficiência, né, de um distanciamento institucional da realidade dos setores mais precários e invisíveis da população brasileira. Um cenário absolutamente previsível quando se confere a proteção de direitos humanos a um órgão público composto por profissionais do direito extraídos das classes econômicas mais elevadas da população. Perfeito. Eu achei isso aqui muito pertinente, porque isso aqui casa com o meu olhar para o Ministério Público. Eu acho uma instituição muito elitista. Muito elitista, de modo geral, assim. Eu acho que o sistema de justiça, principalmente com o concurso, ele promove o elitismo, né? Há outras coisas que promovem o elitismo, mas assim, isso promove o elitismo. E eu acho que os direitos mais sacrificados com essa cultura elitista são aqueles que são titularizados pelas populações mais invisibilizadas. E eu falei aí especificamente de 2 casos que eu conheço razoavelmente bem, que é a falta de lugar onde morar e a fome. Insegurança alimentar e quem passa fome, né? Então são essa população brasileira que a gente está falando de milhões de pessoas, né? É muita gente, né? Muita gente, né? Essa população brasileira é uma população que não conhece o sistema de justiça. Não é que não conhece promotores de justiça, não conhece juízes, não conhece desembargadores, Supremo Tribunal Federal, eventualmente conhece a Defensoria, mas a própria Defensoria, então esse texto é crítico ao Ministério Público, mas também seria crítico à Defensoria. Sabe que durante muito tempo, depois que eu me formei, eu pensei em prestar concurso para o Ministério Público. Acho que eu fiz 1 ou 2 provas, mas enfim, acabei entrando
como assessora, não na Procuradoria de Recursos. Entrei primeiro numa cidade do interior, Tapes, que é uma cidade pequena, e em Tapes, então, assessorando a minha antiga chefe, me aproximou muito do extrajudicial, dos inquéritos civis e dessa atividade do Ministério Público, não voltada propriamente para as questões judiciais, mas voltada para as questões extrajudiciais e que são muito próximas da comunidade. E acho que quando a gente vai para uma cidade pequena, acaba sendo ainda mais próximo, né? Não que, claro, em Porto Alegre também existe uma atuação forte, mas no interior, no município pequeno, com o controle, por exemplo, o acompanhamento que se faz de orfanatos, de asilos, e também atendendo a população, né, que buscava diretamente o Ministério Público, acho que foi o ponto que mais me chamou a atenção no Ministério Público, porque eu acho que existe ali a possibilidade de se fazer uma diferença dentro de um grupo menor, né, de pessoas, do que numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, que a gente tem uma cidade maior. Mas eu queria trazer, Cláudio, vou chamar de Cláudio, ia chamar de doutor, corrigir, Cláudio, para uma atuação bem específica que tu tiveste nos últimos anos, não sei desde quando, mas aí, né, tu pode colocar, que é na defesa da ordem urbanística, né? E aí trazer propriamente a questão das moradias irregulares aqui em Porto Alegre, moradias irregulares ou ocupações ou loteamentos irregulares, né? Esses loteamentos que a gente sabe que muitas vezes tem também questões possessórias ali que acabam prejudicando, enfim, né, o próprio dia a dia das pessoas que moram ali, que, por exemplo, imagino eu que alguns não vão ter acesso à luz elétrica e não podem ter, porque se tem uma ação possessória somente com o aval, né, eu acredito, do proprietário para poder instalar. Então, assim, são questões humanitárias mesmo, me parece, né? E aí queria que tu falasse um pouquinho sobre... A gente tem hoje em dia estimativa de quantas ocupações a gente tem em Porto Alegre e quantos loteamentos irregulares a gente tem também. Vamos lá, vamos separar então. Sim. Loteamento irregular é normalmente quando o próprio proprietário faz a divisão da sua terra, né, Isso, em sim. lotes e vende irregularmente, ou seja, ele não fez o processo de Sim, é isso. licenciamento do licenciamento do loteamento, ou faz uma parte não completa, enfim. A ocupação é quando as próprias pessoas ocupam irregularmente, de maneira informal, uma terra Sim. pública ou privada que não é delas, né? Isso sempre acontece na área urbana. Como é que eu atuo? Eu gosto de contar essa história, porque assim, a única profissão que eu pensei em ser... O direito é completamente acidental na minha vida. Eu queria ser arquiteto. Isso... Tem Coincide muita relação, bastante, né? Bem Sim. relação com o que tu tá atuando agora. Exato. Eu não sabia, na verdade, mas não é que eu quisesse ser urbanista, tá? Mas, assim, pensando retrospectivamente, eu acho que se eu tivesse feito arquitetura, eu terminaria sendo urbanista, porque eu sempre tive um gosto por organização de cidade. Isso antes. Sim. Aí eu precisaria contar detalhes psicológicos, digamos assim. Mas eu sempre gostei muito. Tá? Mas é um assunto fascinante mesmo, né? Porque às vezes a gente anda por aí, por exemplo, tu passa do lado de um condomínio fechado, tu vê o quanto o condomínio é uma merda pra cidade, na real, porque é um muro que não tem interseção nenhuma com o espaço público. Shangri-La, por exemplo. Shangri-La. Eu queria ver um antropólogo europeu ali olhando para a experiência de Shangri-La, porque tu tem ilhas de IDH superior ao da Suíça, confrontando às vezes circundadas às vezes por IDH de Bolívia, Iraque, países africanos. Então, assim, são realidades absolutamente distintas uma do lado da outra. É um negócio absurdo. Então, aí eu acaba que eu não passei no vestibular da URGS, e na época não havia outra, enfim, não me lembro, mas eu não considerava outra faculdade. E tinha que fazer o vestibular no meio do ano para testar como é que eu estava, né? E aí escolhi o mais difícil de todos no meio do ano, que era direito. Acabei passando
e resolvi fazer. E acabou que foi uma sorte, porque eu acho que eu tenho uma história pessoal e um conhecimento pessoal que se ajusta muito bem ao direito. Uma forma de pensar, enfim, se ajusta muito bem ao direito. Mas o fato é que depois, quando eu começo a minha carreira, muito precocemente, lá na cidade onde eu assumo, em Encantado, um dos choques que eu levo é porque, embora não fosse propriamente uma novidade para mim, foi o momento em que eu tive que atuar no que a gente considera uma favela, que até hoje existe lá em Encantado, inclusive foi atingida pelas enchentes de 23 e 24. E desde então, eu acho que desperta em mim a questão do problema dos excluídos, dos perdedores do processo de urbanização. E não tenha dúvida, assim, Emília, que os grandes perdedores são aqueles que não têm onde morar. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho, porque nem todo mundo entende o que acontece. Digamos assim, para a gente compreender o fenômeno das ocupações do Brasil. O Brasil tem um processo de urbanização muito acelerado. Sim. O Brasil é um país de 50 milhões de pessoas em 1950, que tinha 17 milhões de pessoas morando em cidades. 1/3 da sua população morava em cidades. E isso era 17 milhões, em torno de 17 milhões. Então, vocês imaginem o país na época, um país de cidades pequenas, né? E uma outra cidade que crescia, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Salvador. E a gente, hoje, em 2024, nós somos 220 milhões, 215 milhões de pessoas com 85% da população vivendo em cidades. Ou seja, a gente saiu de 17 milhões em 1950 para 185 para 190 milhões de pessoas vivendo em cidades. Foi um processo de urbanização que só tem rival com o que está acontecendo na China hoje. E com uma diferença fundamental. O Brasil era pobre nesse processo de urbanização. E ele era pobre em dois sentidos. Ele era pobre em relação à renda, à produção de renda, e ele era o Estado pobre. Sim. Então, nem era possível adquirir acesso à terra nas cidades que estavam crescendo com recursos pessoais das pessoas, comprar ou alugar a terra. Sim, porque era uma população pobre. Porque era uma população pobre que vivia do seu salário, na maior parte das vezes informal, portanto, sem sobra, para pagar uma terra que se encareceu. Porque qual a consequência da urbanização para a terra, né? Quanto mais gente vai para a cidade, a lei da oferta e procura torna a terra muito cara. Então, ela se torna inacessível para quem vive da venda do seu trabalho, né? do salário que resulta da venda do seu trabalho. E se torna inacessível para comprar e também para alugar. Né? Até hoje, um dos critérios para definir o déficit habitacional é a onerosidade excessiva do aluguel na renda da família. Se ultrapassa 30%, a gente está dentro de um quadro de déficit habitacional. Então, esse é um Brasil... Quer dizer, as pessoas não têm renda, não geram renda, e o Estado não tem dinheiro para adotar política habitacional, porque ele é caríssimo. Fazer casa em grande escala é caríssimo. Talvez se a gente tivesse ido acompanhando o processo, talvez pudesse ter sido menor, mas hoje a gente gerou um estoque de falta de habitação no Brasil que torna o problema muito grave. Então, o que acontece? Quer dizer, o Brasil tem uma urbanização baseada no acesso informal à terra. E que esse acesso informal se dá ou pelo barateamento do custo da oferta, através de loteamento irregular. Se eu faço um loteamento irregular, o que eu estou fazendo? Né? Como é que o loteamento regular é? Né? Tem que ter o processo em que eu faço o lote, eu faço a rua, eu faço a esgoto, eu faço a energia elétrica. É muito caro fazer um loteamento regular. Se eu faço irregular, eu barateio muito e o proprietário da terra embolsa tudo que ele vende. Então, você tem um estímulo ao loteamento irregular e, por outro lado, um estímulo às ocupações, porque as pessoas não têm onde morar. Né? Esse processo, claro, uma face desse processo é a migração rural para o campo. A urbanização brasileira tem esta causa, mas ela não é a única. Tá? E a partir de um certo momento, ela deixa de ser a principal causa. Hoje a gente não tem migração do campo para a cidade. E, no entanto, as cidades continuam crescendo. Enquanto a gente não resolver isso,
enquanto o Brasil não adotar uma política de Estado de regularização fundiária do estoque de ocupações ilegais que a gente tem, que significa dar título de posse e propriedade e urbanizar, e não criar uma política de oferta habitacional, as cidades brasileiras vão continuar sendo péssimos lugares para se viver. Outro dia eu fiz parte de uma banca de mestrado, de qualificação para mestrado na URGS, e conversava com um professor francês que resolveu fazer uma viagem de Salvador para Porto Alegre de ônibus, para conhecer melhor o Brasil. E ele me disse uma frase que me impactou muito. Assim, de Cláudio, do ponto de vista europeu, é uma favela de Salvador a Porto Alegre. Não há o que não seja favela. Interessante. A gente precisa entender, né? Do ponto de vista de um europeu que passou por esse processo no século XIX, ou seja, o processo de urbanização vertiginosa acontece no século XIX, né? na Europa, mas a Europa conserta isso. Do ponto de vista de um europeu, vocês vivem num país de favelas. Não é como o discurso público conta, né? Não, o Brasil tem favelas. Não, o Brasil é dominado por favelas. Ele é uma favela com algumas ilhas ali de um desenvolvimento um pouquinho acima, né? Eu tive em Salvador ano passado, não conhecia a cidade, fiquei impressionado, assim, Fiquei impressionada também com a... É bem impactante, assim. Com a capacidade... Sim, porque é muita casinha, né? Muita espalhada pela... E são poucos bairros, assim, que não tem aquela característica, assim, né? De casas sem reboco, enfim, né? Mas e aqui em Porto Alegre, voltando para a situação aqui na cidade, como é que tá essa situação hoje? Quantas pessoas ainda precisam, enfim, né, contam com... A gente estava comentando antes, né, a questão da enchente, quantas pessoas ainda estão aguardando moradia, como é que tá esse levantamento e como é que você está atuando nesse sentido? Sim. A gente não tem, não sei que foi tu, Fui eu que perguntei. Só o número geral, né? Ocupação irregular. Eu queria saber quantas ocupações irregulares tem, porque eu já vi a prefeitura falar num número que eu achei subestimado. E faz um tempo já também, que era algo em torno de 300 ocupações irregulares. Mas eu imagino, com base no meu próprio achismo só, que o número seja maior do que isso. E aí a gente, enfim, além disso, das ocupações irregulares que já era um problema prévio às enchentes, a gente tem agora também as pessoas que talvez ainda não tenham conseguido voltar para suas casas, ou que tenham, enfim, o déficit estejam com esse problema também em razão das enchentes, né? O déficit habitacional, ele é uma coisa, né? Estar em situação de rua é outra, né? Que não necessariamente está só ligado a um problema de moradia. Nem se coloca, inclusive, as pessoas em situação de rua como déficit habitacional. Sim. O déficit... Porto Alegre a gente não tem, viu? Lamentavelmente. Aí você tem esse dado da prefeitura, tem dados de instituições externas que estimam em mais 600 e 700. Porque esse dado ele precisaria ser providenciado teria que ser um estudo feito. Eu imagino que assim, uma URGS daqui a pouco tenha capacidade de fazer algum tipo de estudo nesse sentido. Não sei se a prefeitura tem a capacidade de fazer essa análise. Pois é, nunca se produziu, talvez a prefeitura tenha produzido para consumo interno, mas o ideal seria isso ser produzido por uma instituição independente, né? A gente tem uma informalidade da cidade, que é uma característica do Brasil, uma característica dos países pobres, né? E que varia, a gente vai ter estados, cidades de estados do Nordeste, do Norte, do Nordeste, em que a gente vai ter uma informalidade de mais de 50% a 60%. A gente pega atenção um pouco. O que está dentro do critério ocupações e loteamentos informais, né? Você pode ter 50% a 60% da cidade. Né? Mesmo aqui dentro do Rio Grande do Sul, nós temos cidades assim. E podemos ter uma faixa que é meio típica das metrópoles brasileiras, que é alguma coisa entre 25% e 30%. No Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos lá 1.300.000 pessoas, nós teríamos alguma coisa na casa dos 400 mil porto-alegrenses vivendo nesse... Eu acho que isso é em pesquisa empírica. Eu não gosto de falar se a gente não tem dados. Todas as metrópoles brasileiras, com mais ou menos... proporção, sofrem com esse problema e enfrentam mal esse problema. Tá? Inclusive porque é caro.
e é caro e toma muito tempo. Tá? Então, eu acho que assim, carece... E eu acho que tem algumas questões, a partir da minha percepção também, que não são propriamente ligadas ao direito à moradia, né, ou direito urbanístico, mas que acabam atravessando também essa questão. Por exemplo, eu lembro quando teve o deslocamento de uma população que estava numa ocupação irregular para um outro determinado ponto. Se não me engano, foi na época da construção do Espaço da Arena ali, aqui em Porto Alegre. E teve uma questão que chegou a ser noticiada na mídia, que era relativa ao tráfico de drogas. E algum tipo de resistência que estava sendo criado pelo tráfico de drogas para essa troca de localização dentro da cidade. Então, assim, a gente traz para um problema que não é propriamente criminal, uma questão criminal também, né? A gente traz para a questão da moradia, do direito urbanístico, vinculada ao direito urbanístico, uma questão externa, que é a ingerência que hoje em dia as facções, ou, enfim, o tráfico de drogas tem também sobre essa disposição no ambiente urbano das populações. Sem dúvida, esse é um dos flagelos dessas populações, né? O tráfico de drogas hoje domina esses territórios. Quanto mais ausente o Estado está, a tendência é que mais o tráfico de drogas domine e o domínio seja mais violento, inclusive. E isso é uma realidade das ocupações. O que tu cita muito provavelmente é a remoção da favela da ocupação Nazaré. Isso, atrás do aeroporto, que né? ficava na área que foi desocupada para a extensão da pista do aeroporto. E essa ocupação, que ela tinha em torno de 5.000 pessoas, essas 5.000 pessoas são removidas para 2 empreendimentos que foram construídos em um local muito distante daquela região da Avenida Sertório. Uma lá no bairro Mário Quintana e a outra no bairro Sandy. Tá? Então, isso é uma boa demonstração de um caso muito estudado hoje e que aconteceu em grande escala no Brasil com os dois grandes eventos, Copa e Olimpíadas, que é o fenômeno dos deslocamentos em massa. Tá? Por quê? Porque o deslocamento de uma comunidade desse porte, ele pressupõe que eu, trocando uma pessoa de lugar, ela vai refazer a sua vida naturalmente uma vez que chegue lá. Seria o equivalente de uma pessoa como eu, que 5 anos atrás tomei a decisão de sair do Menino Deus e me mudar para o Bela Vista. Tá? Isso não traria grandes problemas, rapidamente me adaptaria à nova realidade. Só que essas populações são populações que são muito mais vinculadas ao território, inclusive e sobretudo no que diz respeito à produção de renda. Mas também há outros fenômenos laterais. E neste caso, especificamente, o que acontece é que você tem uma população vinculada a uma determinada facção que foi deslocada para um local onde era uma facção rival. Então, a tendência, a tomada de decisão pela remoção de uma ocupação de um lugar para outro é um risco enorme, tá? por razões variadas. No caso da desocupação da Nazaré, é um caso bem sucedido, no sentido de que a população não pôde voltar, porque a área foi cercada e usada pela Fraport. No entanto, quando quando isso não acontece, pegar o caso das ilhas, né, aqui em Porto Alegre, quando você não faz a ocupação da área pós-remoção, há tendência a retornar. Um magnetismo, a tendência é retornar. Mesmo que a casa para onde o removido foi seja de melhor qualidade. Porque a vida da pessoa acontecia ali, sobretudo a geração de renda da pessoa. Né? Por exemplo, uma das coisas que mais chocou, mais nos impressionou nas remoções da Copa, das Olimpíadas, Copa aconteceu aqui em Porto Alegre, Olimpíadas no Rio, mas desse tipo de remoção com o fato de que essas populações voltaram para barracos de muito menor qualidade. Inclusive do que moravam antes. Então é um fenômeno realmente muito difícil de controlar. Muito bem, a gente está chegando agora na notícia triste, né? Nas considerações finais
Cláudia, a gente, né, falou sobre vários assuntos por aqui. Teria vários outros ainda, né? E teria vários outros ainda, mas queria que Pedro quer falar alguma coisa ainda. Não, foi o nosso só para fazer o fechamento. Nosso primeiro episódio de 2 horas, né? O primeiro episódio de 2 horas. Uma aposta no conteúdo e uma aposta certeira mesmo, porque dava para continuar. Sim, com certeza. Não, realmente assim, pra gente foi muito enriquecedor. Espero que para quem vá ver esse episódio, que veja na íntegra, né? Tomara que cheguem até o final, porque eu acho que os temas que a gente abordou aqui são todos muito urgentes, né? E tanto para um público amplo quanto para um público mais jurídico, que eu imagino que esse episódio ele vá vai circular um pouco por quem é da área, né? Porque nós 4 aqui temos essa formação. O Cláudio é professor, enfim, uma pessoa que o mundo jurídico conhece bem, então espero que para esses 2 públicos tenha atingido a missão assim de ser enriquecedor. E deixar contigo, Cláudia, tuas considerações finais, né? Se gostou de participar e o que mais tu gostaria de deixar como mensagem aqui no programa. Eu gostei muito, viu, Manu, Emília e Pedro, porque eu tenho pensamento de que quem vai acompanhar em qualquer um dos 2 formatos pode ver que eu tenho um pensamento muito dialético, então às vezes precisa de um certo tempo para me escutar. Todo mundo, as minhas filhas, normalmente nos almoços e janta lá, elas pedem para eu apressar porque eu tenho um pensamento muito dialético. Tu já leu o Jordan Peterson? Não. Ele falou um negócio sobre o processo de pensar que a gente terceiriza, né? Que a gente executa muito o nosso pensar quando a gente conversa com outras pessoas, a gente amadurece raciocínios que a gente desenvolve sozinhos. E eu acho que eu me identifico muito com isso, e acho mais especial ainda quando a gente pode fazer isso num ambiente que vai ser aberto para que outras pessoas também possam usar desse raciocínio que é desenvolvido, né? Não, eu também acho isso. Eu acho que o podcast, que é um formato que eu uso diariamente, há muitos anos, ele é bom principalmente porque ele permite a resposta, né? O colocar nesse sentido, ele tem um elemento meio socrático, né? Sim. A pergunta com a espera da resposta para que o diálogo se estabeleça, e eu espero que eu tenha conseguido, né, explicar sobre temas muito complexos, todos eles, com os quais eu lido diariamente há décadas, por razões variadas, e eu espero que eu tenha sido o mais claro possível, em homenagem à simpatia de vocês e à paciência de vocês e dos ouvintes e telespectadores. Imagina. Muito obrigada, a gente que agradece a tua participação, né, ter aceitado o nosso convite. Nosso primeiro episódio de 2 horas, tenho certeza que vai repercutir bastante em todos os meios, nas 2 plataformas. Então tá, pessoal, nosso programa hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, Nexo Urbano Podcast, e também você pode mandar e-mail para nós no nexourbano.podcast@gmail.com. Uma boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer horário que você esteja escutando.